Hoje eu vou apresentar o tema Poder Executivo, abordando as estruturas, funções e relevância dentro do sistema de separação dos poderes que organiza os sistemas democráticos. Começarei contextualizando a divisão tripartite dos poderes, que é essencial para entendermos o papel do executivo dentro do nosso sistema político. Então, a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário é um princípio essencial dentro dos sistemas democráticos modernos. Essa separação garante o equilíbrio entre as instituições, impedindo a concentração de poder em um único órgão, e assegura que cada ramo do governo tenha suas responsabilidades, criando um sistema de freios e contrapesos. Isso fortalece a governança democrática e o judiciário, o legislativo e o executivo, eles se controlam mutuamente, garantindo a estabilidade institucional. Então, tendo estabelecido essa base, eu vou me aprofundar no papel específico do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo ele desempenha um papel vital na gestão do país e na implementação das políticas públicas, sendo o órgão responsável por garantir que as leis sejam executadas de forma eficiente e justa. No Brasil, o presidente da República, o vice-presidente e os ministros, eles compõem a estrutura central do Poder Executivo. Então, agora eu vou detalhar a estrutura e as funções desse poder. O poder executivo ele governa e administra os interesses públicos, sendo responsável pela execução das leis, a adoção de medidas provisórias em situações urgentes e a proposição de emendas à Constituição. Sua estrutura inclui o presidente da República, que atua como chefe de Estado e o chefe de governo, o vice-presidente e os ministros. O presidente ele é eleito por voto direto e acumula funções que incluem representar o país internamente e externamente, liderar o governo, nomear os ministros e outras autoridades importantes e comandar também as Forças Armadas. Então, além dessas atribuições, o presidente exerce um papel importante na formulação de políticas públicas e em momentos de urgência. Pode adotar medidas provisórias, que têm força de lei e precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. As medidas provisórias são ferramentas essenciais do Executivo, mas frequentemente geram controvérsias, devido à utilização em situações que podem não ser consideradas verdadeiramente urgentes. O vice-presidente, é, ele é o primeiro na linha sucessória e pode assumir o cargo em casos de afastamento temporário ou definitivo do presidente. Além disso, ele pode ser designado para coordenar projetos específicos ou aconselhar o presidente na administração do governo. Os ministros, por sua vez, eles são escolhidos diretamente pelo presidente e coordenam áreas específicas da administração pública, como a saúde, a educação e a economia. A escolha dos ministros é um ponto fundamental, porque eles não apenas auxiliam o presidente na gestão do país, mas eles também são figuras-chave na formulação de políticas públicas. Um exemplo da importância dessa atuação, como, como foi trago no artigo, foi a criação da Universidade Federal de Catalão, que ela foi feita pelo ministro da Educação em 2018. Então, ele ajudou a criar essa política, né, para construção dessa Universidade Federal. Então, dado isso, então vamos abordar os aspectos fundamentais do executivo, a sua função regulamentadora e discricionária. Então, uma função crucial do executivo é a de regulamentar as leis aprovadas pelo legislativo. Essa função envolve a emissão de decretos, portarias e outras medidas administrativas que definem como as leis serão aplicadas na prática. Essa regulamentação é essencial para a eficácia das leis, uma vez que elas precisam ser adaptadas às realidades práticas do governo e da sociedade. Já o poder discricionário do executivo é outro aspecto importante. Ele se refere à liberdade de decisão que o presidente e seus ministros têm para agir em determinadas situações, que não estão completamente delineadas pela legislação.
Esse poder ele é exercido dentro dos limites da lei, permitindo ao executivo decidir como implementar as políticas públicas e alocar os recursos de acordo com a prioridade do governo. Já na relação executivo-legislativo e a governabilidade, o equilíbrio que precisa existir entre o executivo e o legislativo é um elemento central para essa governabilidade. Então, a dinâmica política entre esses dois poderes é complexa, especialmente em sistemas presidencialistas, como o nosso, brasileiro, onde o executivo depende do apoio parlamentar para implementar as suas políticas. A formação de coalizões políticas no Congresso é frequentemente necessária para garantir que as propostas do executivo sejam aprovadas. Esse processo inclui negociações com diferentes partidos e a distribuição de ministérios como uma estratégia para garantir apoio, algo que fortalece a capacidade do presidente de governar. Outra função central do Poder Executivo é a gestão orçamentária e fiscal. O presidente envia ao Congresso Nacional a proposta de lei orçamentária anual, que define como os recursos públicos serão distribuídos entre as diversas áreas do governo. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe limites rígidos sobre o endividamento e os gastos públicos, o que obriga o executivo a gerenciar o orçamento de forma responsável, equilibrando a necessidade de financiar políticas públicas com as limitações financeiras do país. Um conceito importante é a de judicialização da política. Nos últimos anos, houve um aumento da judicialização da política, ou seja, a crescente interferência do judiciário em questões políticas e administrativas, que originalmente pertencem à esfera do executivo e do legislativo. Esse fenômeno pode ser visto em casos onde o Supremo Tribunal Federal, o STF, julga a constitucionalidade dos atos do executivo, especialmente no que diz respeito à edição de medidas provisórias e decretos presidenciais. A escolha dos cargos é um processo bem definido no Brasil. O presidente e o vice-presidente são eleitos diretamente pela população a cada 4 anos, com a possibilidade de uma reeleição. Já os ministros são indicados pelo presidente, que pode exonerá-los a qualquer momento. A nomeação de ministros, assim como outras decisões estratégicas do executivo, está frequentemente sujeita a influências de grupos de interesses e lobbies, que podem moldar a formulação das políticas públicas e a escolha de prioridades governamentais. A fiscalização do poder executivo é crucial para garantir a transparência e a responsabilidade na administração pública. Além da população, que deve participar ativamente da vida política, o Congresso Nacional e o Judiciário desempenham os papéis fundamentais no controle das ações do Executivo, assegurando que os atos do governo estejam em conformidade com a lei e os interesses públicos. Já algumas críticas que foram mobilizadas são abordadas de forma clara e concisa a estrutura e o funcionamento do poder executivo, utilizando os exemplos práticos para ilustrar suas funções e responsabilidades. Então, mas, no entanto, é possível trazer mais discussões dentro desse contexto, como a judicialização da política e a relação entre o executivo e o legislativo, especialmente no contexto da governabilidade e formação de coalizões. São temas importantes que poderiam ser mais explorados. Da mesma forma, a influência de grupos de interesses e lobbies na formulação de políticas públicas é uma questão relevante para compreender as dinâmicas de poder no executivo. Além disso, seria interessante aprofundar a análise sobre os desafios contemporâneos enfrentados pelo executivo, como a crise econômica, a polarização política e as desconfianças nas instituições democráticas. Esses são fatores que impactam diretamente a governabilidade e a legitimidade do poder executivo no Brasil. Para concluir, eu trago o reforço, né, da importância do poder executivo e da cidadania ativa. Então, ele é um poder, é um pilar, né, fundamental para o desenvolvimento do país e o bem-estar da população.
A sua função de executar as leis, regulamentar normas, gerenciar o orçamento e tomar decisões discricionárias, coloca o poder executivo em posição central no sistema político. Ao mesmo tempo, o engajamento da população e a fiscalização ativa são essenciais para garantir que o governo atue de maneira transparente e responsável. É, então, para encerrar a apresentação, é importante lembrar que a participação da população e a vigilância constante sobre as ações do governo são, são as melhores maneiras de garantir um sistema democrático saudável e a proteção dos interesses públicos.